E aí, você consegue resolver essas duas raízes? A gente tem uma operação simples, é uma subtração entre a raiz quadrada de 625 e a raiz quadrada de 144. Tem gente que consegue resolver isso de cabeça, porque faz muita multiplicação e entende das coisas, então se você é uma dessas pessoas, deixa a resposta aí nos comentários, mas se não, fica comigo que eu vou te explicar como resolver as raízes através da fatoração, que é a ferramenta que a gente usa na matemática para poder fazer isso. Então, para começo de conversa, vamos estabelecer a ordem das coisas. O que a gente tem para resolver aqui é relativamente simples. A gente vai resolver a raiz de 625, resolver a raiz de 144 e depois fazer uma subtração. No entanto, para resolver as raízes, a gente vai precisar fazer um processo chamado fatoração. O que significa isso? Significa dividir um número pelos menores números primos possíveis. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Olha o número 15. Eu vou fatorá-lo com você. Para fatorar o número 15, a gente precisa dividir pelos menores números primos possíveis. Qual é o menor número primo? É o número 2. Se eu dividir 15 por 2, vai dar 7,5. Mas a gente não quer um resultado quebrado. A gente quer um número exato. Então, eu vou tentar dividir por 3. Porque 15 dividido por 3 dá 5. E o 3 é o número primo seguinte ao número 2. Agora eu tenho o número 5. Eu posso dividir por 3? Não, porque vai dar um número quebrado. Mas eu posso dividir por 5, que é o nosso terceiro número primo. 5 dividido por 5 dá 1. E assim eu concluo a fatoração. Tá, mas qual é o resultado da fatoração em si? É a multiplicação desses números aqui de baixo. 3 vezes 5. E veja, 3 vezes 5 dá 15. Tá correto. A gente vai fazer esse mesmo processo para esses outros números daqui. Vamos começar com o número 625. Nosso primeiro número primo é o número 2, mas não dá para eu dividir o 625 por 2 e dar um número exato. Por quê? Porque para que uma divisão com o número 2 resulte no número inteiro exato, esse primeiro número que a gente vai dividir precisa terminar em número par. E esse não é o caso. Então não dá para eu dividir por 2. E aí a gente vai testar o próximo número, que é o 3. Para saber se o número é divisível por 3, a gente pode somar os números que compõem ele. Como assim? 6 mais 2 dá 8 e 8 mais 5 dá 13. 13 dá para dividir por 3? Não. Então o 3 a gente já sabe que não funciona. Vamos tentar o 5, que é o nosso próximo número. Para um número ser divisível por 5, ele precisa terminar, ou seja, o último algarismo precisa ser 0 ou 5, beleza? Então a gente sabe que nesse caso vai funcionar. Qual vai ser o resultado? Vamos lá. 625 dividido por 5 vai dar 1, que vezes 5 dá 5, 6 menos 5 dá 1, desce o 25, 125 é o resultado dessa divisão. Continuamos. Aqui a gente sabe que podemos dividir por 5 também. 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 a gente também sabe que dá para dividir por 5. Por que a gente está sabendo? Porque esses números estão terminando em 5. Sempre estão terminando em 5. Então 25 dividido por 5 também dá 5. E agora, para finalizar, 5 dividido por 5 dá 1. E a gente conclui a nossa fatoração. A fatoração ela é concluída sempre quando a gente chega no número 1 aqui embaixo. E qual é o nosso resultado? É a multiplicação de todos esses números. Então é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Beleza? Agora só nos falta fatorar o 144. Vamos fazer aqui embaixo. 144 a gente consegue, desde o início, dividir por 2, porque ele termina em número par, beleza? 144 dividido por 2 vai dar 72. 72 a gente consegue continuar dividindo por 2, que dá 36. Do mesmo jeito, dá para dividir por 2, que dá 18. Dá para continuar dividindo por 2, que é 9. E perceba, aqui eu já poderia escolher dividir o 18 por 3, que daria 6. Mas, para não cometer erros, a gente sempre vai dividir pelo menor número primo possível. E agora é que a gente vai precisar dividir por 3. Não dá mais para dividir o 9 por 2, porque daria 4,5, um número quebrado. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. A gente encerra a fatoração assim. E aí, qual é o resultado da nossa fatoração? É a multiplicação de todos estes números. Como é que vai ficar isso? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu irei escrever como 2 ao quadrado, que é essa primeira multiplicação,
vezes 2 ao quadrado, que é essa segunda multiplicação, vezes 3 ao quadrado, que é essa nossa última multiplicação. No final você vai entender por que foi melhor escrever dessa maneira. Agora a gente vai voltar para as nossas raízes. Nossa primeira raiz foi 625, que a gente encontrou isso aqui como resultado de fatoração. Então vamos reescrever. Nós temos 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então nós temos essa multiplicação menos o resultado da nossa fatoração de 144, que foi 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Como é que a gente vai resolver essa situação? A raiz quadrada diz pra gente que sempre quando a gente tem um número elevado ao quadrado dentro dela, a gente pode retirar ele de dentro da raiz. Foi por isso que a gente organizou o 144 dessa maneira. Ou seja, esse elemento aqui, na verdade, ele consegue ser resolvido como esse 2 ao quadrado sai da raiz, se torna 2. Esse 2 ao quadrado também sai da raiz e se torna 2. E esse 3 ao quadrado também sai da raiz e se torna somente 3. Essa raiz desaparece. Então, a gente pode organizar esses termos aqui ao quadrado também. Olha só, 5 vezes 5 eu posso escrever como 5 ao quadrado. Esse outro 5 vezes 5 também vou escrever como 5 ao quadrado. Isso aqui vai se tornar 5 vezes 5 menos 2 vezes 2 vezes 3. Tudo bem até aqui? Bem, para seguir, a gente vai resolver primeiramente a multiplicação para depois fazer a subtração. Já que na matemática a gente tem uma ordem, né? Primeiro a gente responde multiplicação ou divisão e depois é que a gente responde soma ou subtração. Como a gente tem só multiplicação e subtração, a gente vai começar resolvendo pela multiplicação. 5 vezes 5 é 25, menos 2 vezes 2 dá 4, que vezes 3 dá 12. Então, 25 menos 12 é o final de nossa questão, que dá igual a 13. Essa é a resposta correta de todo esse processo que a gente fez. O mais importante aqui é que você tenha aprendido a fazer as fatorações, porque são elas que vão te ajudar a resolver as raízes. E no final de cada uma delas, é interessante tentar organizar os números de uma maneira que isso facilite a retirada deles de dentro da raiz quadrada. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre de se inscrever no canal e eu te vejo numa próxima. Até mais!